Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Quem for chegando aí vai me dando um oizinho, vamos dar um tempo para vocês entrarem. Hoje a gente vai bater um papo. Tem várias coisas para discutir que estão rolando ali no grupo do WhatsApp. E a Cíntia me pediu para falar sobre algumas questões. E aí hoje a gente vai discutir com quem estiver aqui ao vivo. Quem não puder estar na hora vai assistir depois, vai poder refletir também, vai poder comentar. Então quem tá aí me dá um oizinho para ver se o chat está funcionando, por favor. Oi, oi, oi. Aê, Lulu, chegou aí! É a tua primeira mentoria no curso, não é? Me diz aí. Que resultado foi esse, mulher? Fiquei muito feliz. Eu amei. Amei, Lulu. Vamos dar um minutinho para as meninas entrarem. A apostila na mão, o caderno na mão. Vocês têm que ter sempre alguma coisa para anotar aí, gente. Não deixem de fazer isso. Cíntia chegou! Chegou. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui também. Esse espaço é para isso, é para trazer conteúdo. Hoje eu não preparei uma aula para vocês. Eu preparei algumas questões para a gente discutir. Porque as aulas estão no curso, né? E aqui eu acho que vale a gente usar para reflexão, para discussão, porque acaba sendo muito mais rico, né? Ainda mais que sempre entram ao vivo poucas pessoas, dá quase uma mentoria particular aqui. Quais estão sendo as dificuldades de vocês? Me contem aqui. E aí, deixa eu até começar comentando, já que a Cíntia já tá aí. Carol, chegou aí, animadora de torcida, animadora do grupo. Coisa boa. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Digam aí pra mim. Olha só, o que a Cíntia colocou pra mim como sugestão de tema? Eu quero começar discutindo isso, né? Até pra gente não ficar falando muito, pra não ficar tão longo. Ela falou assim, queria que tu fizesse uma mentoria falando sobre isso. Faça da sua necessidade um prazer. Presta atenção, vou ler devagar pra gente ir refletindo. Faça da sua necessidade um prazer e não do seu prazer uma necessidade. Olha só, vamos refletir sobre isso? Faça da sua necessidade um prazer. Toda vez que a gente atende uma necessidade pessoal nossa, a gente vai sentir prazer. Seja a necessidade que for. Pensando nas necessidades fisiológicas, toda vez que a gente atende uma necessidade fisiológica, a gente sente prazer quando atende. Sendo frio, tô com frio, eu tô num desconforto. Eu boto uma roupa e me aqueço, eu sinto um prazer, eu sinto conforto. O conforto está associado ao prazer também. Eu tô com uma necessidade fisiológica, eu preciso fazer xixi. Eu tô num desconforto. Quanto mais eu seguro, mais desconforto eu sinto. Na hora que eu faço xixi, dá um prazer, dá um conforto. Então, toda vez que eu atendo uma necessidade minha, eu vou ter prazer. Prestem atenção nisso. Vocês têm noção das necessidades de vocês? Quais são? As meninas que já estão há mais tempo comigo, elas têm. Né? Eu sempre trago isso no 360, essa aula. Eu tento passar 360 sim, 360 não. Então, no último não teve. Talvez a Luísa não conheça essa ferramenta. Talvez não, bem provável que não. Só se ela tiver visto em algum outro lugar. Mas nesse próximo 360 vai ter mais detalhada essa ferramenta das necessidades. Aquela que eu trago várias necessidades. Vocês levantam as 8 que mais são necessárias para vocês. E aí a gente começa a discutir sobre isso. A gente precisa conhecer as nossas necessidades essenciais. Para quê? Para atender. Se eu não conheço as minhas necessidades essenciais, mas eu vou ficar tapeando toda hora. Então, eu tenho necessidades que eu não conheço. De repente vem a comida, ela supre aquilo ali sem eu nem saber que necessidade era aquela. Quando eu entendo qual é a necessidade, eu começo a pensar em como atender de um jeito que não me prejudique. Né? Por exemplo, sei lá, vou pegar aqui a ferramenta para discutir com vocês. Por exemplo, eu tenho necessidade de ser amada. Se eu não tô me sentindo amada, e eu tenho uma relação que não é tão boa com a comida ou tão clara com a comida, corre o risco de eu não tô me sentindo amada, eu sento à mesa e eu começo a comer. E aquilo me traz uma sensação de prazer e até de amor. Porque talvez em algum momento da minha vida eu já tenha me sentido amada por pessoas enquanto estava em volta da mesa. Então eu associo a comida com amor. Se me falta amor e eu já recebi amor através da comida, lá vou eu buscar de novo aquilo que eu já recebi um dia. Só que se eu identifico que eu preciso me sentir amada, eu posso criar estratégias para encontrar isso. Falando para as pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que preciso me sentir amada e eu tô com certeza no lugar certo.
Porque eu recebo muito amor de vocês. Eu dou amor, eu tenho essa necessidade de dar amor e eu tenho necessidade de receber amor. E isso acontece todo o tempo no meu trabalho. Então, eu posso buscar esse amor que eu preciso em diversos locais da minha vida, inclusive eu por mim mesma. Então, eu dou amor por vocês, eu recebo amor de vocês, eu ensino vocês a se darem amor. Às vezes a gente quer receber do outro aquilo que nem a gente se dá. Não dá certo. Então, o que a Cíntia trouxe, vale pensar, né? Faça da sua necessidade um prazer. Sempre que eu atender qualquer necessidade minha, eu vou sentir prazer. Eu vou sentir um conforto. Quando... Tá travando? Tá travando, Rê. Meninas, deem um feedback pra mim se tá travando, se é só pra Rê. Tô falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Tá bom. Cris, chegou aí, que bom. Ó, a Lu falou que tá dando uma travada. Ixi, melhorou a travada. Tá travando. Ixi, peraí, eu vou trocar minha internet pra ver se melhora. Internet, vamos ver aqui, senão eu fico falando e não adianta, né? Só vou esperar que vocês me dizerem se tá ok. Tá ok, meninas? A gente tem um delay, então eu pergunto, tá ok? A Cris falou que tá ok. A Pri falou que tá ok. Tirou do Wi-Fi. Eu tava no meu Wi-Fi. Não sei se era o meu, se era de vocês, enfim. Mas troquei o meu aqui. Vocês vão me falando, senão pra mim aqui tá normal. Quando ele não cai, tá ok? Então acho que talvez era a minha internet mesmo. Então faça da sua necessidade um prazer. Sim, eu preciso primeiro saber quais são as minhas necessidades. E aí eu vou atender do jeito que não me prejudique. Eu vou usar o meio do caminho, escolhendo um meio do caminho que me satisfaça e que não me prejudique. Eu digo que o meio do caminho é como se fosse um amortecedor. Então eu tenho a necessidade de ser amada e eu preciso ser amada. Como é que eu vou encontrar isso? Eu vou me amar, eu vou falar para as pessoas que eu gosto que faça isso, que faça aquilo, que diga isso, que diga aquilo. Então, facilita, aumenta a chance de eu me sentir amada, certo? Vocês sabem quais são as necessidades de vocês? Quem já fez essa aula conhece as necessidades emocionais de vocês? Necessidades físicas também? Eu postei um vídeo lá no meu Instagram da Luísa, minha filha, cantando alto. Ela grita, gente, ela grita muito alto. Todo mundo grita muito alto aqui em casa. Já falei várias vezes pra vocês. Uma necessidade minha é o silêncio. Não precisa ser todo o tempo, mas eu preciso de alguns momentos de silêncio. O barulho é agressivo pra mim. É agressivo pro meu ouvido, me deixa atordoada, nervosa. E quantas vezes na minha vida eu comi além do que eu precisava por conta disso? Muitas, porque eu não tinha ideia disso. Quando eu identifiquei, eu fico mais atenta. Eu já sei que eu vou lá na minha casa da minha sogra, eu fico me concentrando, porque eles gritam, eles falam muito alto e aquilo me faz mal. Então, mas eu tenho que ir lá, não vou deixar de ir lá por causa disso. Mas eu, conhecendo a minha necessidade, eu vou entender por que eu tô me sentindo daquele jeito e não preciso descontar em nada. Eu sei que aquilo ali tá ali daquele jeito e vai passar. Então, eu gosto do barulho, mas eu gosto do silêncio. Eu gosto do barulho em determinados momentos, dependendo do barulho também. Entende? Então, eu tenho que me conhecer para que eu consiga me atender. Eu preciso me atender, porque atender minhas necessidades vai me fazer sentir prazer, me sentir confortável. Eu preciso me sentir confortável na minha vida. Todo o tempo? Não existe sentir confortável o tempo todo. Mas na maior parte do tempo eu preciso sentir conforto. Se eu não sentir, a minha vida não vai ter paz, não vai ser agradável, não é? E daí ela botou, né? Então faça da sua necessidade um prazer e não do prazer uma necessidade. Mas sim, o prazer é uma necessidade. Agora, não precisa. E o prazer com comida também, para todos nós aqui, a gente também tem que buscar o prazer com a comida. Agora, se tiver faltando outros prazeres na minha vida, eu vou querer comer muito para sentir prazer. Vocês entendem? Por isso que a gente precisa... Travou de novo? Eita! Vamos ver. Pra mim tá normal. A Lu tá falando que ama o silêncio também. A Cíntia também falou. E aí, Cíntia... Deixa eu ver aqui se vocês estão me ouvindo, só pra eu não ficar falando à toa aqui. Digam aí pra mim. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Gente, vocês estão aí? Estou. Tá ouvindo? Então tá. Até me perdi. Me perdi no que eu tava falando. Bom, em relação à comida, né? Se eu tô abastecida do que eu preciso pra sentir prazer na minha vida,
eu vou comer por fome física e também para sentir prazer. E aí eu consigo parar na hora da saciedade. Agora, se a comida é meu único prazer, eu vou comer sem fome, eu vou comer além da saciedade, porque é só o que eu tenho. Então eu não tenho outros prazeres na minha vida. Eu sento para comer, é a minha única chance, é a minha única oportunidade. Eu vou conseguir prestar atenção e parar na hora que eu estiver saciada? Até parece, não vai. Por isso que a lista de prazeres é essencial. Lembrando que uma coisa é a lista de prazeres, outra coisa é uma lista para o alívio de cada gatilho da fome emocional que vocês descobrirem. Cada gatilho de coisas que vocês precisam se aliviar, vocês vão fazer uma lista diferente. Então são várias listas. Não é uma lista só, mas a lista de prazer está sempre presente. Por isso, vocês entendem? Então, o teu prazer também é uma necessidade. O teu prazer é uma necessidade. Atender a necessidade é um prazer. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Tá muito enrolado? Aí ela botou assim, comer é uma necessidade, deve ser prazeroso, mas não devemos usar esse prazer como uma necessidade na nossa vida. Só vai ser uma necessidade na vida se tiver faltando outros. E aí a Cíntia falou, era isso que eu tava falando. Ah, eu também preciso do silêncio. Só que ela tem uma criança de 2 anos, né, Cíntia? Acho que é. O menino dela tem 2 anos. A criança vai chorar, a criança não sabe se comunicar direito, ela vai... Então, provavelmente tu tá sendo agredida a todo momento, porque se tu gosta do silêncio e a criança grita, a criança te tira do teu equilíbrio. Então, não sei se tu já colocou já fez essa lista de alívios desse gatilho aí também, ou não. Eu preciso, ou não é só se aliviar, não vou ouvir, então, não. Eu me dou conta, opa, eu tô me sentindo assim por causa disso, então deixa eu respirar, se eu puder eu vou sair da cena, eu vou ver como é que eu vou fazer pra ele começar a falar um pouquinho mais baixo, pra não gritar, pra não chorar, como é que eu posso fazer, eu vou entender o que tá acontecendo, 2 anos, né? Eu entendendo o que tá acontecendo, só aquilo já me traz equilíbrio, porque eu entendo, falo, tô me sentindo assim por causa disso. Por exemplo, quando eu tô com TPM e eu tô irritada, eu aviso pro meu marido, eu falo, eu tô irritada. Eu falo pro meu filho, eu não tô boa hoje, eu já aviso. Então, eles já sabem que se eu der uma, sabe, aquela aquela latida, aquela rosnada, não é por causa deles, é porque eu não tô bem e eu tô ali me relacionando com eles. Então, isso é autoconhecimento. E aí não dá briga, não dá confusão, não dá nada. Ou vou lá, se der, eu vou lá, lembra o que eu falei? É por isso, me desculpa aí. Eu tenho conhecimento. Agora, se eu não sei o que tá acontecendo comigo e eu tô me sentindo irritada, tô estressada, dá confusão. Dá confusão e dá uma sensação de perda de controle, que é péssimo, né? Eu amo silêncio pra dormir, mas sou da bagunça. Então, é um silêncio num momento específico. É que todo mundo tem em algum momento alguma coisa específica. Eu preciso de silêncio na hora de comer, eu preciso de silêncio em vários momentos pra eu me concentrar pra fazer a aula, eu não gosto do barulho, e assim vai. Pra dormir também gosto de silêncio. Prazer na comida foi tudo, mas agora eu tô aprendendo a me dar os prazeres. Então, Karina, e é por isso que tá funcionando. É isso que vai fazer funcionar. Se eu só tenho esse prazer na minha vida, a pessoa me vem dizendo que eu preciso comer menos se eu como muito, é quase dizer assim, não, mas aí eu fico sem alternativa de prazer. Não é bom, não é agradável, não é gostoso. E aí o que acontece? Você desiste ou nem começa. E aí se você só tem um prazer na comida, o que acontece? Você começa a comer menos, você tem um resultado. Aí você ficou feliz. Aí você quer voltar a ter aquele prazer, que é a tua única fonte de prazer. É como se fosse teu remédio. Sempre digo isso pra vocês. A comida é o remédio, mas é um remédio pra quê na tua vida? Você sabe me dizer? A comida é o remédio pra quê na tua vida? Respondam isso pra mim. A Cíntia falou, tem uma lista de alívio barulho. Parabéns, tem dado certo. São muitas coisas. Esse autoconhecimento, ele dá muito trabalho, mas também, ao mesmo tempo, ele tira muito trabalho, né? Porque se eu não sei o que eu me sinto cansada, estressada, irritada, sem entender por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, por que eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer. Isso aí é estressante, isso aí é cansativo. Coloquem pra mim, o que a comida é remédio pra quê na vida de vocês? Então, vocês entenderam essa questão da necessidade? É essencial vocês se respeitarem e identificarem e atenderem as necessidades emocionais essenciais e as fisiológicas também. Tem fome? Come! Tá saciada? Que também tem a ver com a tua fisiologia? Para! Tá com frio, se aquece, tá com calor, se refresca, tá com vontade de fazer xixi, vai fazer xixi. Tem nada mais importante que isso. Só mais um pouquinho, só deixa eu terminar. Não, vai lá e faz. Você vai voltar, vai conseguir se concentrar melhor. É fazer cocô a mesma coisa, tudo. Tá com sede, bebe. Você tem que atender às suas necessidades físicas primeiro, em primeiro lugar, depois suas necessidades emocionais. Mas se você não conhece quais são, como é que você vai atender? Dá não.
Ó, deixa eu ver. Pra mim era sinônimo de relaxamento final de semana. Então, pode ser, não tem problema ser sinônimo de relaxamento. Agora, como que tu pode relaxar, Pri? Tem que ser comendo? Tem que ter comida envolvida? O que pode te ajudar a relaxar? É só ficar deitada, comendo? Ou de que outras formas tu pode se sentir relaxada? É aí que tá, não é que não é o momento de relaxar. E outra, por que tu não podes incluir durante a tua semana também momentos de relaxamento? Tá, final de semana é o dia todo, beleza. Mas e durante a semana? Será que você consegue colocar em algum momento momentos de relaxamento para que você não chegue na sexta-feira podre e tenha que relaxar demais? Sabe? Aí quer dizer, às vezes a dieta tá tão restrita, você tá tão cansada, tudo tanto, que daí aqui eu preciso um tanto também para sair daquilo. Aquilo estava tão difícil, tão ruim, que eu preciso num grau grande aqui desse relaxamento e essa libertação. Desde que entendi isso, comecei a achar outras fontes e meu final de semana melhorou muito. Fechou, pronto, porque era sinônimo de relaxamento e aí tu enfiava lá o pé na jaca, chegava na segunda-feira, a última coisa, aí tu tava irritada, estressada, porque tu tinha relaxado por um lado, mas criado um peso na tua vida por outro. Quando eu fico com raiva, me dá gatilho e me vi colocando um pedaço de bolo na boca sem nem sentir na hora, registrei a situação. Perfeito, esse é o caminho. Então, vai lá. O que tu tem que fazer? Raiva. Eu preciso criar uma lista de alívio para quando eu sentir raiva. Por quê? Os meus gatilhos, eles vão aparecer de novo, várias vezes. Eles vão aparecer sempre. Então, é como se fosse um inimigo. Eu tenho que saber o que eu vou fazer quando ele aparecer. Quando eu ficar com raiva, porque eu sei que eu vou ficar em alguns momentos, o que eu posso fazer? O que alivia a raiva? A raiva é um sentimento intenso. A pessoa que sente raiva é porque ela queria que algo acontecesse de um outro jeito. Ela queria que acontecesse do jeito que ela esperava e não aconteceu. E aquilo gera raiva. Raiva em relação às pessoas, raiva em relação às coisas. E aí você tem que entender isso. Por que você sentiu tanta raiva? Por que você queria que fosse daquele teu jeito? E por que você comunicou o que queria, né? Se era em relação a alguém, comunicou o que você queria, o que você não queria, você falou. Como que você pode se aliviar? Você pode se aliviar resolvendo para não ficar sentindo raiva toda hora, ou você pode aliviar se acalmando. Então, você tem que fazer uma lista ali de coisas que te acalmem, que acalmem essa raiva. Com certeza, o doce, o bolo, já aliviou muitas raivas na tua vida, então já é um remédio conhecido. Só que agora, ele é um remédio que vai resolver uma coisa na hora só e depois vai dar um outro problema. Então, ele tem um efeito colateral que tu não quer mais. Aí, tu tem que criar alternativas antes. E aí, quando tu vê a raiva, eu preciso da minha lista. Deixa eu ver qual coisa eu vou escolher. Não é que vai aliviar igual, mas vai te dar um pouco do que o teu corpo tá pedindo, porque o teu corpo tá pedindo alívio da raiva. Ele não tá pedindo bolo, é que o bolo já foi usado muitas vezes. Remédio para angústias, ansiedade, desordem. Então, lista de alívio para angústia. Angústia pelo quê? Tu tem que refletir sobre isso. O que é essa angústia? A angústia, lembrando, né, gente, todas as emoções, elas são antecedidas, elas vêm depois dos pensamentos. O que tu precisa pensar, Rê, para se sentir angustiada? O que tu precisa pensar para ficar ansiosa? O que precisa acontecer para que as coisas fiquem em desordem? É uma desordem física? É uma desordem emocional? Desordem, as coisas precisam ser colocadas no papel. Coloca o que tu precisa ordenar, seja coisas físicas, sejam coisas emocionais, para que tu consiga colocar cada coisa no lugar. Vai precisar da lista de alívio. Faz a lista de alívio, atendeu a necessidade. Então, as listas de prazer e a lista de alívio são uma forma de atender a necessidade emocional e sentir prazer e se sentir mais confortável. Não precisa usar comida para isso. A comida vai ajudar por um lado, mas não vai resolver e vai atrapalhar muito por outro, que é o nosso objetivo aqui de emagrecer. Ó, a Lu falou, pra mim, a comida é remédio pro estresse, pro cansaço, no fim de semana, momento de diversão e relaxamento. E aí, lá vai. Como é que tu pode se acalmar de novo? Porque o estresse é o contrário da calma e da tranquilidade. Como que tu pode se acalmar? Como que tu pode descansar sem ser comer? Como que tu pode relaxar sem ser comendo? Como que tu pode se divertir sem ter que comer? Lembrando que a gente pode comer nesses momentos. O problema é que se a emoção estiver muito intensa, a chance de vocês exagerarem é muito grande. Lembra que eu falo? Não coma quando estiver muito estressada, muito cansada, muito relaxada, muito nada. Não é para comer quando tiver muito nada. Porque aí você não é você está desequilibrado emocionalmente e fica mais difícil tomar uma decisão mais racional que tem a ver com o teu objetivo. Você se perde de você mesma. Então, você tem que criar alternativas de diversão que não envolva a comida,
Se quiser que envolva, você tem que se concentrar muito bem, racionalizar, para escolher bem o que você vai comer, para escolher a quantidade que você vai comer, para não te atrapalhar. Incluir momentos durante a semana também me ajudou muito, a Pri falou. Era mais sobre o cansaço do que a dieta, tá vendo? E aí, quanto que a pessoa não se permite descansar, porque tem tanta coisa para fazer, como é que eu vou descansar se eu tenho 1000 coisas para fazer? Aí eu tô lá sentada, descansando, mas a cabeça tá pensando em tudo que eu tenho que fazer, me cobrando. Então é melhor levantar e fazer, você não descansa muito e usa o momento da comida que parece mais bonitinho, parece mais aceitável do que sentar no sofá e descansar, ou do que tirar um cochilo. É muito, muito recorrente isso. Adri, chegou aí, Adri. Os meus fins de semana também melhoraram muito desde que comecei o curso. Coisa boa. Realmente incluir momentos de relaxamento durante a semana faz toda a diferença. Não é assim muito, gente. São pequenos momentos para não acumular demais. Eu vou me permitir, eu vou combinar comigo, eu vou me colocar na minha agenda. Se eu fico muito cansada, eu preciso colocar todo dia pelo menos um pouco de descanso no meu momento. E o descansar, você tem que olhar também, às vezes nem é um descanso físico, às vezes é um descanso emocional. E aí você pode até fazer uma outra coisa. É um descanso de ser mãe, é um descanso de trabalho, é um descanso de uma coisa que está te cansando. Não necessariamente seja um cansaço físico, às vezes é e às vezes não é, sabe? O descanso da cobrança. Então eu vou fazer uma coisa que eu não consiga pensar, eu vou correr, eu vou fazer um exercício XYZ, eu vou assistir uma série, vou fazer alguma coisa que tire a cobrança da minha cabeça. E isso também é descanso. Deixa eu ver. Oi, Jéssica! Adorei a tua mensagem lá hoje no grupo. Que bom, eu gosto quando tu participa. Não é comum, mas nos últimos meses tenho sentido muita necessidade de ter certeza das coisas. Essa é uma necessidade que está listada aqui na minha lista. Necessidade de ter certeza. Acredito que tem a ver com o fato de ainda estar com medo de sair de casa. Queria ter certeza que saindo não aconteceria nada de ruim. Acho que tem a ver com Covid. Enfim, tenho levado para terapia, mas está bem devagar. Olha só, me diz aqui, eu quero que vocês digam aqui para mim, ou só a Jéssica que trouxe isso, do que tu tem certeza nessa vida? Me diz uma coisa que tu tem certeza. Só que eu não tô com paciência de esperar a resposta. Me responde aqui, mas eu já vou falando. A gente não tem certeza de nada nessa vida. Nada. A gente não tem certeza que a gente vai estar vivo daqui a pouco. A gente não tem certeza de nada. Ou de muito pouca coisa. Ter certeza de algo que não depende de ti é uma viagem. Então tu tem que talvez tu te aproximar da tua espiritualidade, acreditar numa força maior, acreditar mesmo, exercitar gratidão, para que tu viva. Senão tu deixa de viver coisas por medo ou por ficar esperando uma coisa que eu te digo, não vai vir, nunca vai ter essa certeza, nunca. É verdade, a Dani falou, certeza da morte, a gente sabe que vai morrer. Agora, quando? Também não se sabe, então também é muito relativo, né? Da morte, vocês estão falando, é a única certeza, que a gente nasceu, que a gente vai morrer em algum momento, mas quando? E aí isso dá uma insegurança. Se eu não sei, só sei que eu vou morrer quando eu vou viver, eu tenho que viver enquanto eu tenho vida. Agora, com medo da morte ou de que aconteça uma coisa ruim, eu já tô atraindo pra mim uma coisa ruim, porque eu não tô vivendo. Entenderam? Por medo de morrer, eu deixo de viver. Não, como que eu posso viver de uma forma melhor? Não sei o que vai acontecer. E se acontecer? Eu tenho muitas alunas que tinham muito medo de pegar Covid, porque achavam que ia morrer, que ia morrer, um monte de coisa. Pegaram, não aconteceu nada. Outras pegaram, ficaram ruins. E assim vai. Mas tem que viver, gente. Com todo cuidado, fazendo aquilo. Isso não depende de mim, isso depende. O que depende de mim, eu vou fazer. O que não depende, Deus, quem acredita em Deus me protege. Me protege, eu faço a minha parte, tu faz a tua e seguimos. Sabe que não, né? Lu, só sei que nada sei. É tipo isso. Agora, o que me faz bem? Me faz bem eu tenho que ir para uma academia? Vai para academia, criatura. Me faz bem vai no parque. Vai com prudência, mas vai. Pensa antes, como eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. Mas vai, porque a gente só tem o hoje. Depois a gente só tem o amanhã e depois. Quando você viveu uma vida, sabe? Legal, uma vida agradável, uma vida feliz, uma vida de paz. Porque isso não vai te ajudar. Né? A médio prazo já não vai te ajudar. A curto já não vai, imagina a médio e longo, né? Então, gente, que mais? Quem tá aí? Quem mais que quer falar? Que remédio pra quê que é a comida pra vocês?
E aí, bom, falei sobre essa questão da necessidade que a Cíntia trouxe, que sim, atender uma necessidade vai trazer prazeres e que a gente precisa de outros prazeres além da comida. Se a nossa carga de necessidade, de prazer, na verdade, a nossa carga de prazer estiver bem abastecida, a comida vai ser só mais um prazer. E aí eu consigo comer no limite ali do que eu preciso. Se tiver desabastecida, se eu tiver descontrolada, se eu tiver desequilibrada, a comida vem e resolve minha vida, eu não quero parar de comer nunca, entro em compulsão alimentar. Olha que coisa! É ou não é? E o que a compulsão alimentar tem a ver com comida? Quase nada. Quase nada. Tem a ver com as emoções. Agora, determinadas comidas vão te trazer isso mais rápido e de forma mais intensa, e aí você vai comer mais. Muito doce, carboidrato, faz mais isso, porque dá pra comer muito. Proteína, muito menos. Não existe. A pessoa entrou em compulsão alimentar comendo proteína. A pessoa teve uma compulsão alimentar por ovos. Nunca vi. Ela teve uma compulsão alimentar por carne. Nunca vi. Ela comeu bastante carne. Agora, ela teve uma compulsão alimentar por chocolate, por bolo, por um monte de coisa, porque ela ficou procurando. Aí sim. Não é? Certeza só do que eu sinto. Que bom se tu tiver certeza do que tu sente. Que às vezes a pessoa não consegue nem saber o que ela tá sentindo. E aí, se eu não sei nem o que eu tô sentindo, eu preciso me aproximar de mim para começar a entender o que é isso que tá me... O que é isso que tá acontecendo comigo? O que eu tô sentindo? É medo? É insegurança? É angústia? É raiva? O que é? Eu tenho que dar nome para minhas emoções para eu conseguir me relacionar com elas, entender que isso é normal, que veio e vai e que tá tudo bem. Entender. Preciso entender para aliviar ou entender para resolver se aquilo ficar aparecendo toda hora. Né? Aí, gente, eu trouxe ainda para vocês, aproveitando, o seguinte... tava tendo uma discussão lá da Rê, a Rê falou que, né, aumentou um pouquinho o peso, que ela tá lá na tempestade dela, que eu trouxe, né, na hora da tempestade, tenta, ficar ali, remandinho pra ficar no lugar, pra aquele vento todo pra tempestade não te levar pra trás, tudo de novo. Agora, na hora que a tempestade parar, a gente, tá tudo bem, tá tudo calmo. Na hora que tiver tudo calmo, rema pra você avançar. Olha que bom, na tempestade você fica onde você tá, fazendo as mesmas coisas, fazendo o que dá pra não andar pra trás. Na calmaria você, toca ali pau, toca o pau e vai pra frente. Aí você vai alcançar o que você quer. Você não vai ficar na tempestade o tempo todo e não vai ficar na calmaria o tempo todo. Isso não existe. A gente quer ficar na calmaria o tempo todo, mas calmaria o tempo todo a gente não daria valor se não tivesse tempestade de vez em quando. Então, vamos aproveitar as calmarias para remar? Vamos? Quem estiver na calmaria, vamos remar? Vamos remar? Quem tá na tempestade, respira, sabe? Pega teu planejamento do emagrecimento, coloca a tua meta no mesmo peso, faz assim que isso vai estar muito bom porque você está vivendo. Agora, acalmou, não se conforma e rema. Só que para eu remar, eu preciso sair da zona de conforto. E aí eu perguntei pra Cíntia, né? E eu acho que vale essa reflexão também. Qual é o tamanho do seu desconforto? Coloquem aqui pra mim qual é o tamanho do desconforto de vocês de 0 a 10. O tamanho do desconforto de vocês estarem no corpo e no peso que vocês estão e que vocês não querem estar. De 0 a 10. Pensem assim, quanto que aquilo incomoda vocês. Ah, me incomoda 1, né? Me incomoda muito, me incomoda 2, me incomoda 3. Nossa, me incomoda porque eu acordo já pensando nisso, fico irritada, vou colocar uma roupa não serve, me sinto assim, me sinto assado. De 0 a 10, qual é o tamanho do desconforto de cada uma de vocês que está aqui? A Pri falou que é 10. E qual é o desconforto? Coloquem pra mim o tamanho do desconforto e qual é o motivo desse desconforto. Coloquem. A Pri falou que é 10, a Lu falou que é 9, a Cíntia falou que é 7. Tinha me dito que era 10, não tinha, Cíntia? Outro dia lá no grupo eu acho que tinha colocado que era 10. A Cíntia falou que é 7, então agora não tem problema, as coisas mudam, tá? O propósito muda, o objetivo muda, as emoções mudam, por isso que a gente tem que estar atento o tempo todo. O tempo todo. A Jéssica colocou lá no grupo do WhatsApp. Ah, eu acho que mudei meu propósito. Enquanto ela não percebe que mudou o propósito, ela não tem resultado. Às vezes ela pode até regredir. Eu tenho que estar atenta no que eu quero. Não ter nenhuma roupa servindo pós-gravidez, a Pri colocou. Hoje meu desconforto é nenhum, mas preciso me manter onde estou. Então, tu tens que pensar no que se tu quer ficar onde tu tá, desconforto é nenhum, tem que cuidar. Tu tem que acessar aquilo que tu quer manter ou acessar o desconforto que tu vai ter se tu sair de onde tu tá.
Se a gente não olhar para aquilo que é desconfortável, a gente não vai escolher sentir outro desconforto, que é ficar pensando, que é escolher muitas vezes não comer, que é escolher parar na saciedade. Isso é desconfortável. Ai, fome física e fome emocional. Será que eu tô com sede? Será que eu tô querendo satisfazer uma necessidade física ou emocional? Eu comeria um ovo? Ai, deixa eu anotar aqui no planejamento. Deixa eu fazer o planejamento do emagrecimento 2. Deixa eu fazer... Isso tudo cansa. Isso tudo é desconfortável. Se eu não tenho um desconforto para aliviar, para que eu vou entrar em outro desconforto? Não faz o menor sentido? Eu tenho que ter um desconforto. Nossa, minha barriga tá horrível, a minha roupa não entra, eu me olho no espelho e as roupas estão apertadas. A Luísa falou, pois não estou vendo... 9, pois não estou vendo ninguém trabalhando online. Isso aí te deixa mais confortável ou menos confortável, Cá? Ah, eu falei que tinha... Eu entendi que tinha sido tu, Cíntia. Ah, então tá. Eu juro que eu li que achei que era tu. Se eu não tenho desconforto, eu não vou sair do lugar ou posso correr o risco de perder o resultado. Eu tenho que ter muito claro aonde eu quero estar e aonde eu não quero estar. Então eu tenho que saber o que eu vou fazer para não sair daqui. E daí nunca parar de se pesar, que é o que a Rê tá fazendo. E tá funcionando. Ela tá preocupada em sair de onde ela tá. Esse é o desconforto. Esse é o desconforto. Então ela sabe que tem que fazer escolhas X, Y, Z para se manter de onde ela tá, para sempre. Não é hoje. Isso também gera um certo desconforto. Mas o jeito que ela fez para conseguir, ela não foi desconfortável. É que hoje ela não tá conseguindo fazer a natação dela, não tá fazendo fazer as coisinhas dela. Então ela sabe que é por isso. Assim que ela puder, que passar lá o negócio dela dos concursos, ela sabe que aquilo é importante, que ela tem que voltar. Não tem, é para sempre. Preciso ficar atenta, pois sei que num piscar de olhos você pode perder tudo. Não, num piscar de olhos não. Isso aí não existe. É rápido, mas não é no piscar de olhos. Se tu se pesar sextas e segundas, tu não vai perder isso no piscar de olhos. Não, porque tu sabe o que tens que fazer. E aí tu vai fazer. Não é num piscar de olhos. As pessoas num piscar de olhos para quem não se pesa. Para quem fica, vou só basear na minha roupa, porque a roupa apertada, não sei o quê. Vai nessa, não caiam nessa. A pessoa vai lá, coloca a roupa, tá apertada, ela pega outra que não esteja. E assim ela vai se enganando, ela não se olha, ela não faz mais foto, ela não quer ver aquilo que ela tem que ver para ela não ter que fazer as coisas que ela tem que fazer. A balança não, ela tá dizendo, tá ali, é aquele número, tá pesando quem tá ali em cima. Não importa se é inchaço, não importa o que for, é você. Você quer pesar aquilo ali? Não quer? Então tem que fazer coisas. As roupas não servindo é muito ruim. Meu desconforto é a gordura acumulada na minha barriga entre as coxas. Fico pensando como fiz isso comigo mesma. Como me permitir chegar onde cheguei no autoabandono. Não adianta. Tu pode até parar e refletir sobre isso, Cíntia. Como que eu cheguei? E a gente sabe. Tu se abandonou, tu foi ser mãe, tu foi cuidar da tua família, tu prestou atenção em várias coisas, tu cuidou muito da tua família, dos teus familiares que não são a tua família, que são os teus irmãos, tua mãe, blá, 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 blá. E tu, cadê a Cíntia? Não tá. Agora tu tá voltando. Então, por isso que tu chegou nesse ponto e agora tu tá se resgatando. É isso. Agora, se tu não olhar mesmo, não é só pensar, não é só olhar, não é só o refletir, é o olhar. Eu tenho que olhar, então, se é a minha barriga, todo dia eu vou olhar pra minha barriga. Se é a roupa que tá apertada, todo dia eu vou botar uma roupa apertada. Se é a foto, eu vou todo dia olhar a foto. Se é a minha saúde, eu vou prestar atenção no que está afetando a minha saúde. É o meu sono? É o meu intestino? É a minha respiração? O que é? Eu tenho que olhar para aquilo que está ruim, para eu achar muito ruim e eu querer sair daquilo. Se não tivesse online, entendi. Então, o online, ele te livra do desconforto, ele te dá um ponto ali. E quando tu fica menos desconfortável, tu abre mais exceções. Porque se eu tivesse indo, eu ia ter que botar um salto, eu ia ter que botar um jeans, sei lá o que eu ia ter que botar, aí eu ia ter que estar mais magra. Como eu não tô, eu vou comer só mais um pedacinho, que também tô aqui online e ninguém tá vendo. Faz sentido? A Rê falou que tá no meio da tempestade. Pensar que é pra sempre faz muita diferença. Dietas imediatas, achamos que o inconsciente, acho que inconscientemente que podemos fazer a dieta e depois voltamos ao normal. Se o teu normal for comer além do que você precisa, você vai emagrecer. Quando voltar ao normal, vai engordar de novo. É o que acontece com a maioria das pessoas. E elas correm tanto e ficam tão cansadas que elas precisam descansar. Na hora que elas chegam no objetivo delas, que era só um número, elas, agora eu tô de férias.
tô de férias, posso voltar ao normal, posso descansar. Aí quando vê, engordou tudo de novo, às vezes até mais. Porque é muito rápido mesmo engordar. Então eu quero que vocês saibam qual é, sabe? Falem aqui pra mim e escrevam aí pra vocês. O meu desconforto é nota 10, 9, 8, 7. Coloquem aí. E o meu desconforto é esse. E aí eu quero saber o que vocês vão fazer pra olhar diariamente pro desconforto. Não é pra olhar e ficar sofrendo, é pra olhar e dizer, nossa, tá ruim? Se tá ruim, eu vou sair disso aqui. Porque esse desconforto é maior do que aquele. E agora eu pergunto também, me digam aí o que vocês vão fazer pra entrar em contato com o desconforto de vocês, para que vocês saiam do lugar. E o que vocês acham que vocês podem fazer para sair do desconforto? Vamos lá. Quero saber o que vocês vão fazer para entrar em contato com o desconforto. E a outra pergunta é o que vocês acham que tem que fazer para sair desse desconforto? Ou seja, o que vocês têm que fazer para alcançar o resultado de vocês? Todo sentido, acertou em cheio. Agora eu vou colocar uma roupa apertada. É isso, coloca a roupa. E outra, Karina, bate uma foto. Não é para ficar, ai meu Deus, não. Botou a roupa, bate a foto. Pode fazer isso todo dia, pode fazer nos dias das pesagens, pode fazer. E aí tu vai começar a ver que tu vai lembrar daquilo na hora que falar assim, ai, tô tão cansada, tô tão estressada, quero comer isso. Não, mas porra, amanhã eu vou ter que bater a foto, né? Eu vou querer que o meu desconforto esteja maior ou menor? Eu quero que esteja menor. Então, eu vou escolher melhor. Aquilo me ajuda a racionalizar. A Rê pode escolher uma roupa para botar todo dia. É uma coisa prática, como se fosse escovar os dentes. Todo dia eu vou colocar isso aqui. E isso aqui tem que estar bom para sempre, não importa a minha idade. Isso aqui tem que estar servindo sempre e eu vou... Opa, isso aqui é um alerta para mim. Não vamos escolher uma calça legging porque não serve. Não dá. Pode ser um biquíni, pode ser uma calça jeans. Não sei o que vocês vão escolher. Vocês podem até colocar depois a foto aqui embaixo da live pra gente ver. Uma vai incentivando a outra. Não dá, gente. Pode ver quem que engorda, que fala aí que é num piscar de olhos. Quem não se olha, quem não bate, foge da foto, foge do evento, foge da balança, foge dos relacionamentos, foge de tudo. Por quê? Porque tá ruim. Aí foge, aí não fica tão ruim. É que nem a Karina, né, que falou do online. Eu vou ficando online e aí não tá tão ruim e aí vou abrindo exceção. E assim vai. Não, eu tenho que estar desconfortável. Às vezes, vai ficar no online, bota uma calça jeans. E aquilo vai te incomodar tanto que tu vai buscar melhorar. Não, mas não é pra ficar. E tu tem que combinar contigo. Ai, é difícil eu não ficar irritado com a roupa. Não, eu tô colocando essa roupa que é justamente para eu sair da irritação. Pra tu, quando tu vai sair, se as roupas estão apertadas, tu vai colocar, tu fica irritada, porque tu não encontra a roupa, né? Por quê? Porque tu só coloca ela de vez em quando. Se tu vai colocar ela todo dia, tu vai dizer, essa irritação ela vai me ajudar. Porque eu prefiro escolher a irritação, essa irritação aqui, do que escolher a irritação da hora que eu tenho que sair. Tu vai vamos dizer, todo dia tu vai entrar em contato com aquilo e ver o quanto tá te incomodando, e na hora que tu for sair mesmo, tu não vai sentir a mesma irritação. É uma coisa muito mais controlada. É uma coisa proposital. Não é pra... e tudo vai depender de que você pensar. Não, eu tô colocando isso aqui pra eu ver o quanto tá ruim pra que fique menos ruim. Você já sabe que vai estar ruim. Porque você tá escolhendo um negócio que é pra ficar ruim. É proposital. Não é uma coisa ao acaso. Me incomoda também o número na balança. Não é o maior desconforto, não. Mas não gosto de estar no mesmo peso que meu marido. Ele é mais alto que eu, estamos com o mesmo peso. Gostaria de ser mais leve que ele. Por que tu queria ser mais leve que ele, Cíntia? Por quê? Qual é a razão, assim, forte pra isso? Tu come mais que ele? Tu se exercita menos que ele? Tu é uma pessoa, ele é outra pessoa. Tu tem um metabolismo, ele tem outro metabolismo. Vocês são pessoas diferentes. Tu vai querer se comparar com teu marido? Super te entendo. Também passo por isso aqui. Tô tentando dizer isso. Um estímulo a mais para emagrecer. Super te entendo. Também passo por isso aqui. Tô tentando fazer isso. Um estímulo para emagrecer. Muito bem. E aí? O que vocês acham que vocês precisam fazer para chegar no objetivo de vocês? Eu mesmo sendo visualmente mais magra que várias colegas de trabalho, eu sempre pesei mais, eu acho, né? Isso mexia muito no meu emocional. Não dá pra comparar, gente. Tem muita coisa envolvida. Eu só posso me comparar comigo mesma. Só comigo mesma. Cada um tem um peso de ossos, cada um tem a quantidade de músculo, cada um tem uma questão de líquido. Não dá pra comparar uma banana com uma laranja. As duas são frutas, mas cada uma é diferente. Vocês comparam uma banana com a laranja? Não dá.
Vocês são pessoas igual. Agora, quantas coisas diferentes tem aí? Não dá, gente. Não faz o menor sentido. Eu acho que sempre foi assim desde o começo do namoro. Sempre como? O mesmo peso? Vocês sempre tiveram o mesmo peso? Ou ele pesava mais? Não entendi o que sempre foi assim. Coloca aqui pra mim, Cíntia. E ninguém tá falando. O que vocês acham que tem que fazer pra chegar onde vocês querem? O que falta vocês fazerem pra chegarem no objetivo de vocês? Será que alguém vai me dizer? O pessoal foge, né? Na hora que eu aperto, vocês fogem. Vou esperar a resposta de vocês. Tomar uma decisão? Qual decisão? Vocês estão vendo? Eu não me contento, né? A resposta ela vai derivando para outras perguntas e outras perguntas até vocês chegarem onde vocês têm que chegar. Não é uma comparação com ele, mas uma comparação de antes e depois. Antes eu era mais leve que ele. Ah, entendi. Muito mais leve? Quanto que ele pesava e quanto que tu pesava? E o que aconteceu para tu passar dele ou tu igualar a ele? Às vezes o marido que é muito magro. Ai, Dani, ótima. Preciso de mais exercício e menos doce. Ué, e o que tu precisa pensar para fazer mais exercício, Jéssica? E o que tu precisa pensar para comer menos doce? Por que tu tá precisando de menos exercícios e de mais doces? Falta tempo, mas vou chegar. Falta tempo? Pra quê? Eu acho que relaxei um pouco, porque estou mais perto do objetivo, preciso estar mais atenta, estou comendo sem fome. Chegou perto do objetivo, diminui o desconforto. Menos desconforto, mais exceções. Então, é isso que eu tô ensinando aqui, Cris, é pra ti. Escolhe, vê o que tá desconfortável ainda e entra em contato todos os dias com o teu desconforto. É isso que vai fazer tu cruzar a linha de chegada, senão tu não vai cruzar. Ou reavalia se realmente tu queres mais mesmo ou se já tá bom. De fazer as coisas que precisam ser feitas e não ficar empurrando com a barriga e justificando. O que precisa ser feito que tu não tá fazendo? É isso, gente. É tapa na orelha aqui. Já bati a foto de hoje com a bermuda apertada. Se quiser me manda depois. Diferença era de mais ou menos uns 10 quilos. Então tu tá... E ele tá mais magro agora? Mas ele emagreceu? Ou na época, como? Na época ele tava com o peso que ele tem hoje? Ou ele emagreceu mais? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu pesava menos do que ele, mas ele tava gordinho e ele emagreceu. Agora, entendeu? Tem tudo isso. Tudo isso. Por que tu quer pesar menos? Tua vida é a mesma? Tá te incomodando a barriga? Tá te incomodando a coxa? Tem coisas que tu possa fazer a mais? Que coisas são essas? Ninguém tá me respondendo muito aqui. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Eu quero saber qual é o desconforto, também de 0 a 10, que vocês sentem ao pensar que vocês têm que fazer essas coisas que vocês ainda não estão fazendo. A Jéssica diminuiu o doce, a Jéssica fazia atividade física, a Rê fazia as coisas que ela falou que tá empurrando com a barriga e que tá justificando, mas que não tá fazendo. De 0 a 10, qual é o desconforto só de pensar que vocês têm que fazer essas coisas? Para eu chegar no meu objetivo, eu preciso manter o ritmo dos exercícios que eu comecei no mês passado, continuar comendo conscientemente e não por compulsão. E não tá sendo bom? Tu tem que continuar fazendo o que tu já tá conseguindo fazer. Vai ser difícil? Qual é o tamanho de 0 a 10 do desconforto em pensar nessas coisas que tu tem que fazer, Lu? Quando eu só queria emagrecer, perder peso, era mais fácil me exercitar e eu estava menos ansiosa, portanto menos doces. Agora eu não me sinto desconfortável com o que vejo no espelho, mas sei que a minha saúde poderia estar melhor. Muda o propósito aí e olha para o desconforto. É que quando a questão é da saúde, mas tu tem saúde, aparentemente não tem um desconforto, porque é um desconforto fictício, imaginando que pode dar ruim lá na frente, mas que não, é uma coisa invisível. Só que tu sabe que pode acontecer. Às vezes é buscar em casos de família, minha mãe, sei lá, alguém tem diabetes, tem isso, tem aquilo, então eu sou séria candidata a ter também. Então é uma coisa real. Estou comendo melhor, só com fome física, fazendo exercício, estou fazendo o meu melhor. É isso. E aí aquele 1% melhor ajuda, mas ninguém me respondeu aqui. Qual é o desconforto que vocês sentem quando pensam
nas coisas que vocês têm que fazer para avançar, para chegar mais perto do objetivo de vocês. De 0 a 10. Coloquem para mim. Jéssica, tu fica muito sumida. Eu gosto quando tu aparece aqui. Tu não some, hein? Vou aí te pegar pelos cabelos. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Ninguém me respondeu do desconforto. Ah, agora 2. Por quê? 5. Que mais que vai colocar pra mim? Qual o tamanho do desconforto só de pensar? Ah, eu preciso me exercitar mais, preciso comer menos, eu preciso diminuir o doce, eu preciso mastigar mais, eu preciso dormir melhor, eu preciso isso, preciso aquilo. Na hora de decidir, talvez seja maior. Ah, não, é que tu tem que decidir antes. Se tu deixar pra decidir na hora, não vai dar. Não vai dar pra decidir comer menos bolo na hora que o bolo estiver na tua frente. Não dá, porque o bolo tá ali. Você tem que decidir antes. Já ir decidida pra frente do bolo. Aí você vai tirar o teu bolo e vai pegar uma fatia, perguntar se é fome física e emocional, vai comer o teu bolo e vai afastar o resto. É isso que vai te ajudar. Na hora do oba-oba, ninguém decide nada. Não dá. Hoje no grupo, uma aluna falou que às vezes quando o desconforto diminui, diminuímos o passo. Acho que isso está acontecendo comigo. Acho que estou com o efeito dos outros emagrecimentos, estou desacelerando. Isso, então, de novo, entra em contato com o desconforto real para que tu consiga impulsionar. Não sei se entendi direito, mas acho que 8. A pergunta é, Rê, qual é o tamanho do teu desconforto de 0 a 10 quando tu pensa naquilo que tu tem que fazer para chegar onde tu quer? Seja baixar 2 quilos aí, seja para manter. 8, a Dani falou. 7, trazer o comer pro racional cansa. Minha ginecologista nova me disse para maneirar nos doces, pois minha glicose tá boa, mas no limite. Detalhe, a gente se conheceu esse ano. Ela nem sabe de nada. 5, desconforto da atividade física. Quando comecei esse desconforto em fazer o que precisava, era bem maior, nota 10. Porque não tinha começado, estava na zona de conforto. Então agora tá quanto? Mas agora tá quanto, Lu? Certo, falando assim, chega a ser engraçado. Vejo o bolo na minha frente, não é? Aí eu vou decidir na hora. Na hora eu vejo. Na hora eu vejo, eu vou numa festinha. Na hora eu vejo quanto salgadinho eu vou comer. E aí, se estiver bom, você vai comer um monte? Não, eu tenho que ir decidida pra festa. Eu vou lá, eu vou comer mais ou menos, né, gente? Mais ou menos tanto, acho que é uma quantidade aceitável. Na hora eu vou perceber minha fome, minha saciedade. Mas eu não vou deixar, porque tá gostoso, puxar meu tapete. Porque depois eu vou vir pra casa e não vou mais sentir absolutamente nada. Só que depois eu vou me pesar e vou ter que entrar lá em contato com o meu desconforto. Eu quero que ele esteja maior ou menor? Me sinto uma criança abandonada só de pensar em não comer o doce quando não consigo ter certeza das coisas. Espero a fome física chegar pra comer o doce. E se tu ficar só comendo doce, a fome física vai chegar muitas vezes, porque o doce ele não sacia. Vai comer doce o dia inteiro e vai sentir fome o dia todo. Vai comer o doce? Mete um whey junto, mete uma proteína junto. Faz isso pra dar uma amenizada nisso daí. Né? Tu não quer... Olha isso, Jéssica. Ter problema, não ter certeza, pra ti é uma solução. Por quê? Se eu não ter certeza das coisas, eu me permito comer um doce, no fim das contas, não ter certeza é bom, porque eu posso comer o doce. Vai que eu começo a não me preocupar com isso. E se isso não for mais um problema pra mim, aí eu não vou mais poder comer o doce? Não. Deixa eu não ter certeza das coisas. Deixa eu ficar com meu medo aqui. Estão vendo? As nossas queixas são as nossas soluções. O nosso problema nunca é o problema. O tamanho do desconforto, no meu caso, para fazer o que tem que ser feito, acho que é 10. Porque eu penso que já não tenho tanta coisa assim para aprimorar. Tipo assim, o que mais posso fazer? Se tu tá comendo ainda por emoção, no final de semana tu falou que é um problema para ti. Por que eu fiz essa pergunta? O tamanho do desconforto em estar do jeito que vocês estão, que foi a primeira pergunta que eu fiz, ele tem que ter tido uma nota maior do que o desconforto que vocês sentem em pensar nas coisas que vocês têm que fazer. Se o desconforto em fazer as coisas que vocês têm que fazer for maior do que o desconforto em estar do jeito que vocês estão, vocês não vão chegar, vocês não vão andar, talvez vocês andem até para trás. Vocês entenderam? Eu tenho que estar querendo tanto sair daquele desconforto lá que está maior lá na frente, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se a nota de fazer o que eu tenho que fazer for maior, a nota desse desconforto for maior do que a nota daquele desconforto, eu não vou sair do lugar. Pode ser isso que está acontecendo contigo, Cíntia. Meu desconforto em me ver sem roupa no espelho é enorme.
também desanimam com o tamanho dos esforços que tem que fazer para melhorar. Mas será que precisa ser um tamanho tão grande? Às vezes a gente pensa... Depois olhem lá no meu Instagram, a minha caixinha de perguntas, eu respondi justamente sobre isso. Aquilo que a gente pensa que tem que fazer, muitas vezes impede a gente de fazer nada. Eu não consigo... Eu fico achando que eu tenho que cortar o doce, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. E aquilo me traz um desconforto tão grande que eu não faço nada. Mas se eu fizer um pouquinho disso, se eu diminuir o doce, se eu não estou fazendo atividade física, se eu fizer um pouquinho de atividade física, se eu conseguir dormir um pouquinho mais cedo, se eu conseguir beber um pouquinho mais de água, que eu estou fazendo isso, gente, eu tenho dificuldades que nem vocês. Eu tô remando. E aí, assim, ó, xixi toda hora, é muito chato. Mas, ó, eu fico, assim, achando estratégias para bater minha meta de água, que é punk. Só que eu preciso. Aquilo eu sei que me faz bem. E é desconfortável. Eu vou lá, hoje eu tô enjoado o dia inteiro de tanta água que eu bebi. Mas porque é um desconforto, esse desconforto de fazer o que eu tenho que fazer, ele tem que ser menor do que eu não fazer. Vocês estão conseguindo entender? Se o desconforto de te olhar no espelho é enorme, tu tem que se olhar no espelho pelada. E olhar e falar, tá ruim, e eu vou fazer isso aqui. Ah, mas eu tenho que fazer muito. Faz um pouco. Faz um pouco e percebe. Se tu fizer um pouco todo dia daquilo que tu não tá fazendo, tu vai ter um resultado. Não vai ser ainda o que tu quer, mas vai ser melhor do que nada. E aí, aos pouquinhos, tu vai ganhando confiança e vai alcançando mais. É só 1%, gente. Caraca, tomou. Tu sabe que eu bato mesmo. Cadê aquele corpo bonito? Nossa, faz todo sentido. É isso mesmo que tá acontecendo comigo. Consegui descobrir. Como faço pra fazer as notas mudarem? Enfrentando. Tu vai olhar e vai dizer, não, eu não tô fazendo isso aqui que é desconfortável pra mim. Mas, ó, eu também tô desconfortável em estar mais pesado que meu marido, a minha barriga tá assim, a minha coxa tá assado. O que eu quero mais? Não, eu quero que a minha barriga diminua. Eu quero baixar o meu peso na balança. Eu quero isso aqui. Então, eu vou entrar em contato com esse desconforto pra não entrar com aquele. Essa nota aqui, ela tem que ir diminuindo. Vocês estão entendendo? 1%, gente. É só 1%. Eu sei que dá uma sensação de que é muito pouco, mas não é. Se for 1% todo dia, é melhor do que 10% uma vez por mês. Eu quero que vocês reflitam nisso. São só 2 perguntas que eu fiz pra vocês, né? Além de tudo que a gente discutiu. Anotem aí. Qual é o desconforto em estar do jeito que eu tô, de 0 a 10. Eu vou botar a nota e vou colocar o que tá desconfortável pra mim e vou entrar em contato com esse desconforto. Depois, eu vou pensar no que eu ainda posso fazer, no que eu consigo melhorar um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de sono, eu conseguir reduzir um pouquinho, eu incluir um pouco mais de proteína, eu diminuir um pouco a energia, eu diminuo a gordura, eu diminuo a energia, diminuo isso aqui, aumento isso aqui. E eu vou vendo, e eu vou monitorando, e eu vou anotando na minha ferramenta do planejamento. Eu vou fazer isso aqui. E quando eu penso nessas coisas que eu tenho que fazer, como que eu me sinto? Eu tenho que olhar. Repete aí, Gleice, sobre a nota. Deixa eu ver se eu consigo. A nota do teu desconforto. É uma coisa, é subjetivo, tá, gente? Não existe uma coisa fechada. E o meu desconforto eu acho que tá 9, tá 10, tá 2, tá... Eu tenho que saber. Se o meu desconforto em chegar onde eu quero ou em me manter do jeito que eu quero for muito pequeno e o desconforto em ter que fazer as coisas é grande, eu não saio. A nota, ela é subjetiva. É difícil eu dizer pra vocês exatamente isso. É a nota do desconforto em estar do jeito que vocês estão. Entendeu isso, Cíntia? A nota do desconforto em estar do jeito que tá. O que tu podes fazer para sair, para diminuir esse desconforto. Depois tu vai dar uma nota de 0 a 10 pro desconforto em pensar nas coisas que tu tens que fazer. Sendo sincera, bem sincera. E aí tu vai olhar para aquilo, tu vai refletir sobre aquilo. O que eu prefiro? Eu prefiro qual o desconforto que eu quero reduzir. Se eu quiser reduzir esse aqui, de fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. E aí eu vou ficar do jeito que eu tô. Não, eu não quero. Eu tô muito desconfortável só de pensar que eu vou ter que me exercitar todo dia. Tô muito desconfortável em pensar que eu vou ter que reduzir meu doce. Tô muito desconfortável em pensar que eu tenho que pensar. Tô muito desconfortável em pensar que eu vou ter que beber tudo isso de água. Nossa, não, eu não quero. Então eu vou reduzir esse desconforto. Como? Não fazendo. Só que não fazendo vai aumentar o meu desconforto lá. Eu tenho que escolher qual é o desconforto que eu quero, lembrando que o desconforto vai ficar menor dependendo daquilo que eu pensar. Tem. Eu não sei se vou conseguir agora, mas tem sim.
Deixa eu anotar aqui. Me lembra lá, Rê? Manda lá pra mim e fala assim, Gleice, coloca aqui pra gente as perguntas, que daí eu não preciso anotar aqui e não esqueço. Eu deixo sem abrir, quando eu puder eu já coloco lá. Como descobrir o que nos impede de avançar se o desconforto de estar como estou é maior que o de fazer as coisas que eu preciso? E aí vale toda uma reflexão de, não sei em que aula tu tá, Pri, tu tens que entender, se fazer aquelas perguntas da autossabotagem, tu não chegou, acho que lá ainda no curso, mas o que pode dar errado se eu chegar onde eu quero, do que eu tô me protegendo, me mantendo nesse peso, me mantendo nesse corpo. Será que eu posso ser julgada se eu chegar lá? Será que eu posso ser criticada? O que eu posso perder? O que pode dar errado? Começa com essas perguntas. Quando chegar nos sabotadores, tu vai avançar mais nisso. Não pula, tá? Faz o curso do jeito certinho, porque é uma metodologia mesmo. Mas nos sabotadores, talvez tu se dê mais conta disso. Tu tem que entender do que tu pode estar se protegendo. Obrigada, Rê. Gleice, aí vale aquela aula das perguntas negativas e rever para as perguntas positivas? Sempre vale. Sempre vale. Dependendo do que vocês estão pensando, vocês estão se sentindo mal. Sentindo mal, vocês não têm força para fazer o que vocês têm que fazer. Vocês têm que pensar de um jeito certo. Por que eu consigo? Por que eu consigo beber água? Porque beber água é só meter para dentro. Por que eu consigo? Por que eu não vou conseguir? Por que eu não vou conseguir? Por que eu não vou conseguir beber 3 litros de água? Não tem por que eu não conseguir. Eu vou me disciplinar e vou colocar na minha frente e não vou terminar meu dia antes de beber. Agora falar, eu não consigo. Se eu falar que eu não consigo, eu não consigo. Então, sim, as perguntas primárias, esse exercício das perguntas primárias, ele tem que estar sempre presente na mente de vocês. Sempre, em tudo. Podem perceber que as coisas que não estão dando certo na vida de vocês é porque vocês se fazem perguntas negativas. Tu já começou, Pri? Vai lá. Qualquer coisa vai comentando lá na plataforma que eu vou respondendo, vai me chamando. Tá? A gente vai entrando, em cada aula vai entrando um pouquinho pra dentro da gente mesmo, como se a gente fosse uma cebola. Cada vez a gente tá entrando mais lá no meio da cebola. E aí, chora, né? Porque cebola faz chorar. Vocês gostaram da aula de hoje, gente? Nossa senhora, tô 1 hora falando. Isso que eu não preparei a aula, né? Mas é por isso que eu pergunto. Tem que ter pelo menos 2 pessoas aqui pra falar comigo, porque as mentorias são com perguntas e respostas. Se não tem ninguém pra responder, não tem por que ter. Então, fiquei muito feliz que a gente teve aqui 10 pessoas, todo mundo participando. Essa é a ideia mesmo. Gostaram? Usa a apostila é ótima, tu pode carregá-la para onde for, às vezes não quer usar, não quer entrar lá no sistema, tem as aulas transcritas, tem 2 aulas que não tem transcritas. Uma, a primeira aula do módulo 5 e a aula do Céu e Inferno, só. O resto tá tudo transcrito, só não tem essas 2 porque são meditações. Ei, que bom que vocês gostaram. Coloquem ali, gente, a primeira coisa que tem aqui no Facebook é a sugestão de tema, coloquem. Coloquem lá. Tá fazendo uma aula do curso? Gleice, faz ao vivo essa? Eu até dou preferência para essas, mas quando tiver alguma questão assim mais aberta, fazemos aqui. Amei, obrigada pela participação de vocês, foi maravilhoso, deu para pensar muito, eu tenho certeza que vocês aí, várias fichas caíram, se caíram, vocês vão ter que juntar para fazer acontecer, tá bom? Um beijo gigante, 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 gigante. Faça um print aí, quem tiver com 2 celulares, faz um print, faz uma selfie comigo e publica lá no nosso grupo, só para botar inveja nas que não vieram. Sacanagem. Vou fazer a aula das perguntas primárias. Isso! Perfeito, Cíntia, faz mesmo. Aí, Jéssica, participa mesmo. Tava sem graça de falar. Não tem que ficar, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que falar. Não. Quem tiver com 2 celulares aí, ou quem tiver no computador, pega o celular, faz uma selfie comigo, vou fazer uma cara boa. Tem alguém com celular aí? Façam lá, faz uma selfie, eu e vocês aí, uma cabecinha um lado da outra. Posta lá no grupo pra mim, ou posta aqui se quiser também. Beijo, meninas! Gratidão! Boa semana, hein?